Intuição ou paranoia? Essa voz é a voz do meu verdadeiro eu ou é a voz das minhas emoções? Bom, já de cara eu já te falo, se você tem dúvida, não é intuição. Mas como é que eu posso me aprofundar, perceber um pouco mais essa diferença? Vem comigo que nesse vídeo hoje você vai entender muito bem o que é intuição e o que é paranoia. Me chamo Tatiana Pagung, sou psicoterapeuta e professora de meditação e autoconhecimento. Falo sobre espiritualidade na prática, te ajudando a expandir a consciência para uma vida com mais propósito e equilíbrio. Para começar, eu quero contar uma história pessoal. Como é que eu consegui diferenciar essa paranoia que eu estava passando naquele momento da minha intuição? Eu sempre gostei de fazer retiros sozinha, né, de ir para o meio do mato e passar 3 dias sem comunicação alguma, sem telefone, sem internet. Bom, eu fazia isso antes de ser mãe, né? Que agora com bebê, não sei quando eu vou voltar a fazer isso. Essa história aconteceu comigo por volta ali, acho que foi no ano de 2018. Eu sei que foi antes da pandemia. Eu sempre fiz, né, esses retiros assim sozinha, e esse sítio ele fica em Lumiar, ali a caminho de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Eu sou do Rio, mas moro em São Paulo há muitos anos. E na época minha mãe morava ainda no Rio, então eu ia visitar minha mãe e aproveitava em alguns dias fazia, né? Pegava o carro, pegava a estrada, fazia esse retiro, voltava, ficava mais um pouco com a minha mãe e depois retornava para São Paulo. E quando eu coloquei a intenção de fazer esse retiro, foi uma intenção de trabalhar os meus apegos, porque de tempos em tempos eu gosto, né, de pegar e trabalhar certas energias que eu vejo que ainda tenho, né, muita dificuldade. E nada melhor do que um retiro onde você fica sozinha, né, em silêncio ali, só na conversa mental, sozinha entre aspas, né? Porque eu e toda, né, a equipe aí espiritual, de mentores, de mestres, né, esse bate-papo muito próximo. Então, sozinha, entre aspas, digo assim, no físico, né? E também nem sozinha no físico, porque tem todos os animais ali, enfim. Mas esse mergulho na natureza, né, sem outro ser humano encarnado, digamos assim, e coloquei a intenção de trabalhar então a energia do apego. E durante essa viagem, né, eu lá na estrada dirigindo, começou a me surgirem pensamentos de que meu marido ia morrer, que ele podia morrer, que ele ia morrer. E na hora eu não conseguia entender isso, e isso foi crescendo, 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 a ponto, né, de eu chegar no sítio e correr para a cozinha, porque da última vez que eu tinha ido, ainda tinha um telefone fixo para emergência, né? Porque o celular não pega, a internet não pega. E quando eu chego no sítio e vejo que não existia mais esse telefone, que eu estava totalmente comunicável, bateu um desespero, uma paranoia. Carlos vai morrer, como é que as pessoas vão me falar? Como é que. E se eu pudesse ajudar, isso e aquilo? Mas lá dentro, uma voz me dizia: isso não é real, isso não é real. É o seu trabalho de desapego, né? Você está trabalhando esse desapego em relação a ele, é o seu desapego. Só que na hora que nós estamos tomados pela emoção, aquilo parece que aquela realidade parece que ela é tão certa, que está acontecendo. Então, para uma pessoa que não sabe diferenciar a intuição da emoção, poderia dizer: nossa, a minha intuição tá me dizendo que meu marido vai morrer, então tem que voltar, eu tenho que ligar, eu não posso fazer esse retiro, eu não vou conseguir fazer esse retiro porque alguma coisa vai acontecer. e na verdade, né, nada aconteceu, graças a Deus aí estamos juntos, muito bem, obrigada até hoje, né? Ele segue o caminho dele de evolução ainda aqui nesse planeta, eu também, né? Mas naquela hora eu sabia que aquilo não era real, embora eu estivesse totalmente tomada por aquela emoção, né? E chorando já num nível já de desespero, mas lá dentro eu sabia, né? Vinha aquela vozinha sutil me orientando como voltar para o equilíbrio. E aí é que está a diferença, né? Por essa experiência de quase 20 anos naquela época, né?
mais de 10 anos, né, de experiência, já nesse caminho de autoconhecimento, de meditação, de equilíbrio, foi que me ajudou a diferenciar. Então, por eu já ter treinado essa intuição, o que eu fiz? Eu fui usando todas as ferramentas que eu tinha à mão para voltar para esse equilíbrio. E uma vez nesse equilíbrio, escutar de fato a minha intuição. O que a minha intuição, né, estava me dizendo? Tem alguma coisa realmente que pode estar acontecendo? Tem alguma percepção de energia no ar? Ou é o meu trabalho que eu me propus de apego, né, de trabalhar, de desapegar? Ou seja, era a minha emoção falando comigo ou era a minha intuição? E assim eu fiz, né? Comecei todo um trabalho de equilíbrio físico e mental, né? Tomei um banho, fui fazer as meditações de equilíbrio físico e mental, fui fazer depois a meditação de equilíbrio energético, subir a minha vibração, e depois eu comecei a fazer um trabalho de meditação de equilíbrio emocional, de me desidentificar de todas essas emoções, de toda aquela salada emocional que emergiu. Aí depois de um bom tempo trabalhando esse equilíbrio físico, energético, emocional e mental, aí já mais calma e tranquila, voltando para esse patamar de equilíbrio que eu já reconheço dentro de mim, que eu já sei, né, como encontrar ele dentro de mim. Aí eu percebi que era puramente paranoia, que era de fato a voz da minha emoção, aquela não era a voz da minha intuição. E assim eu segui o meu retiro, né? Já começou assim, uau, né? Nível, né? Hard, né? Bem difícil, mas foi ótimo, assim, trabalhei questões profundas, né? Com as meditações Raspa, então fui trabalhando e voltei, né? Totalmente renovada, com essas energias mais educadas e trabalhadas. Mas a grande questão aqui né? Se eu não tivesse um trabalho de base interna, um trabalho pessoal de ter essa intimidade com a minha intuição, de ter isso treinado dentro de mim, será muito difícil naquele momento diferenciar, né, se era intuição da paranoia. E você já viveu algum momento assim, de você ser dominado, né, dominada pelas emoções e acreditar que aquilo de fato está acontecendo? Como, por exemplo, uma pessoa ciumenta. Ela tem tantos ciúmes, né, essa energia está desequilibrada, essa relação, né, de troca está desequilibrada, que ela começa a construir na cabeça dela, né, cenas e situações onde o parceiro ou a parceira está com outra pessoa e aquilo acaba se tornando uma realidade e ela acaba, não, porque a minha intuição está dizendo, né, que ele, ela, né, estão me traindo, né? Será mesmo que é a sua intuição ou você está criando aquilo tudo? Então, para que a gente possa diferenciar, antes de mais nada, a gente precisa treinar esse lugar de equilíbrio dentro da gente. Porque uma vez que você treina esse caminho de equilíbrio dentro de você, você passa a evoluir, a expandir mais o que? O seu discernimento. Porque essa voz da intuição é de fato que todo mundo fala mesmo em todos os vídeos, né? Que você já deve ter pesquisado outros, que é uma voz silenciosa, que é uma voz que ela sussurra, que ela não vem, né, de forma intempestiva, como uma emoção. Mas olha só, uma coisa é o conhecimento, é você assistir esse vídeo, eu te explicar, a intuição é uma voz suave, a emoção não, ela grita. Tá, legal, isso é o conhecimento, mas na hora que você passa pela situação igual eu passei, né, fica muito complicado de você diferenciar porque você está tomado pela emoção. Então requer treino. Se você não treina, né, esse equilíbrio para realmente treinar a percepção da sua intuição, né, sempre, né, com uma certa frequência, na hora que você for assaltado pela emoção, você não vai conseguir diferenciar. É igual uma pessoa, né, que pega, lê um livro, a como lidar com a raiva. Ela lê o livro inteirinho. Aí ela passa por alguma situação em que ela perde o controle, se frustra e fica com raiva, aí vira e pensa assim, puxa, mas eu já sei tudo sobre a raiva, por que eu continuo sentindo raiva? Porque uma coisa é conhecer aqui, outra coisa é conhecer aqui. Ou seja, uma coisa é o conhecimento, outra coisa é o autoconhecimento e transformar esse autoconhecimento em ação, que significa o quê? Sabedoria. Então você precisa
Conhecer, ótimo, é o primeiro passo, mas você precisa praticar aquilo dentro de você, ter ferramentas para praticar aquilo dentro de você, ficar em silêncio e treinar aquilo dentro de você, senão de nada adianta esse conhecimento. Até porque a intuição ela vem como uma voz silenciosa e certeira, mas digamos que seja uma intuição para uma coisa muito boa, que você sente no seu coração, nossa, é esse o caminho. E aquela intuição te gera uma mega empolgação, e essa empolgação vai te gerar uma ansiedade de que você, agora que você entendeu, você já quer fazer logo e tal. E aí você já mergulhou na emoção de novo, nas emoções, na salada emocional de novo, e acaba se atrapalhando, né, e não percebendo o fluxo daquela energia. De repente a sua intuição falou, é por aqui. Mas no meio daquele caminho você tem várias formas de conduzir, né? E aí dentro dessas várias formas, se você não continuar no seu equilíbrio, estiver naquela ansiedade, naquela empolgação, você pode atropelar os tempos, o formato, né? Não escutar a sua intuição dizendo, peraí, acerta para cá, acerta para lá, né? Porque o vento ele continua, mas eu posso ir mudando a vela do meu barco, mas eu preciso manter esse equilíbrio. Então, a grande chave aqui para você diferenciar a sua intuição da paranoia é voltar para o patamar de equilíbrio. Então, sempre que você perceber, né, peraí, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Né, o que eu estou sentindo? É a voz da minha intuição que está me empolgando? É a voz da minha intuição que está me alertando? E em seguida, né, você vai sentir alguma emoção, é um estímulo que vai te fazer sentir alguma coisa. E se desequilibrou, peraí, deixa eu voltar primeiro para o meu patamar de equilíbrio para saber discernir, para saber diferenciar, porque não tem outra forma de você diferenciar. Então, o caminho que eu faço, que eu ensino, é através da meditação. É você parar, respirar, desacelerar a sua frequência cerebral, equilibrar os seus hemisférios cerebrais e entrar nesse estado meditativo e acessar essa voz da intuição dentro de você, esse lugar dentro de você. E na hora que você sente, né, de forma tranquila, equilibrada, opa, é ou não é, sim ou não. Dentro de você tem a resposta, né? Então, o caminho que eu entendo para diferenciar intuição de paranoia é o caminho do equilíbrio e a ferramenta, a meditação. E aí, consegui tirar a sua dúvida? Espero que sim. Se eu não conseguir tirar a sua dúvida, deixe sua dúvida aqui nos comentários, deixe sugestões também aqui nos comentários. E lembrando que eu já fiz um vídeo falando sobre a intuição, de como desenvolver a intuição. Vou deixar o link também na descrição aqui desse vídeo. Aproveite para curtir, para se inscrever se ainda não for inscrito, e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!